Olá, família brasileira! É com muito amor que a gente começa mais um programa Família em Foco de hoje, feito com muito carinho pra vocês. Olá, família brasileira! Teco! Tudo bom, Suzy? Tava morrendo de saudade de você. Eu também tava morrendo de saudade de você, viu, Tudo Suzy? jóia, Suzy? Tudo, Marcinho. Que bom que você também veio. Que bom. Eu Diga. tava com tanta saudade desse meu amigo aqui, Suzy, Ai, você que tava. aí eu vim no programa que vai ter 2 Marcinhos. 2 Marcinhos? É! Mas escuta, você falou da surpresa. Não falei pode. não, eu só falei que são 2 Marcinhos. Mas não pode. Sabe, tem o nosso Marcinho aqui, que veio justamente pra fazer graça, pra fazer uma alegria. E tem o outro Márcio, que veio pra nos agregar conhecimento. Doutor Márcio. Doutor Márcio. Quando eu crescer, eu também vou ser doutor Márcio. Isso. Mas olha só, Suzy. Diga. O nosso Marcinho aqui também vai agregar conhecimento. Ah, vai verdade, agregar Suzy. como? Eu preparei um pensamento pra você. Olha, ótimo. Qual é o nosso pensamento pra esta semana? É bem assim, ó. A felicidade humana geralmente não se consegue com grandes golpes de É sorte, verdade. que poucas vezes acontecem, mas com pequenas coisas que acontecem todos os dias. Nossa, mas que lindo. legal, hein? De quem é esse pensamento? É do Benjamin Franklin. Olha, grande Quem? inventor. Benjamin Franklin. Exatamente, É? esse O que ele grande fez? inventor que, nossa, criou coisas maravilhosas para nossa sociedade e falou de uma coisa que é muito importante, porque realmente está nas pequenas coisas a grande mudança da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, sabia? Sobre pequenas coisas? Sim, pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia para evitar que mais cedo ou mais tarde apareçam certas doenças, como, por exemplo, as varizes. Minha avó tem isso. É Tem? Minha avó tem muitas varizes. Agora Muito você legal, sabia? Marcinho, ó, a gente não precisa participar desse programa, porque verdade. variz não é pra gente, né? É, Lógico, vem como não? cá, claro que sim. Ué. Tanto para os meninos como para as meninas. E também nós temos aí uma questão muito importante. A gente só fala de varizes, imagina, como vocês falaram, de pessoas, digamos, de uma melhor idade, adultas. Mas também tem varizes em crianças e adolescentes. É mesmo? Sim. Em crianças e adolescentes. Exato, é Puxa sobre vida. isso que nós vamos falar. Porque varizes tem um fator determinante, que é a predisposição e o histórico familiar. O histórico? Sim, Ah, é mesmo? sem dúvida nenhuma. Puxa vida. E aí Quer a gente- dizer que se a minha família tirou notas baixas quando era criança, eu tenho problema de varizes? Não, querido. Ué, não não é é histórico esse escolar? histórico, não. Não? Estamos falando todo o histórico de vida. E até porque hoje, na vida moderna, a gente tem certos hábitos que são muito comuns, que entram na lista das rotinas condenáveis pelos angiologistas. E fazem Por com quem? que... Angiologistas. Ah, eu sei quem é. Quem é? É quem cuida dos anjos. Não, meu querido, Ah, não, peraí. Logista é estudo. É quem estuda anjo. Não, meu Não? querido. Na verdade, é um anjo que nos ajuda a manter a nossa saúde, de todas as nossas varizes, as nossas veias. Das toda- suas varizes? Nas minhas, as Você tem nossas, a varize? de todos. Para, deixa de ser deselegante. Você tá falando de variz, eu tenho que perguntar. Pois é, você vai perguntar é pro doutor Márcio Ah. tudo que a Ô, gente doutor pode Márcio, fazer. tem varize? Ah, doutor Márcio, olha, você não seja indelicado, Não? você vai ouvir o que ele tem a dizer, porque a gente sabe que as varizes estão aparecendo cada vez mais precocemente. E tem vários fatores aí da vida moderna que auxiliam, sim, sabe, nesse desenvolvimento precoce. Por exemplo, excesso de peso, o sedentarismo, sabe? Principalmente, assim, de certas crianças e adolescentes, sabe? Que ficam muito tempo no game, não ficam circulando. É aquela juventude sem circulação. Ah, juventude preguiçosa, né, Té? Mais ou É, menos, isso viu? mesmo. É que não fica mais naquela atividade, então fica muito tempo em game, muito tempo sentado assistindo televisão e não tem atividades que são importantes. Então a gente vai falar a respeito desse assunto com um especialista maravilhoso que vai tirar muitas dessas dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Agora, no quadro Faça Junto de hoje, meninos, O que, vocês Suzy? vão aprender muitas coisas. É mesmo? Muitas. Vocês sabem o que é Muitas quantas? solidariedade? Peraí. Ah. Muitas quantas? Muitas é assim, 1, 2, 3, 4? Não, muitas, infinitas. São Infinitas? valores, são princípios. Vocês praticam a solidariedade? Eu pratico, Suzy. É mesmo? Como? Ó, todo final de semana, Sim. eu vou no orfanato perto de casa, né? Muito bem, E tem bastante Marcinho. criança lá, daí tem um momento de leitura.
literatura. E eu pego meu livrinho de história e fico lendo historinha pros menininhos lá, eles gostam muito, Suzy. Marcinho, eu tenho muito orgulho de você. Obrigado. Que é isso, Teco? Que foi isso, Teco? Não tô entendendo. Teco, por que você tá rindo, Suzy, Teco? não tô entendendo. Eu também não. O que aconteceu? Isso é solidariedade? Lógico que é solidariedade. Teco, ele está doando o tempo dele, o carinho dele, lendo para muitas Suzy. crianças. E não cobro nada por isso. Exatamente, é voluntário, sim. Doando nada, Suzy. O quê? É a mãe dele que não aguenta ficar com ele durante o final de semana e desova ele lá. Marcinho, quer dizer, Teco, para com É isso. verdade. Não, Eu, senhor. hein? Olha, Marcinho, não ouça o que o Teco está falando. Sua mãe tem muito orgulho de você, como tem todos mesmo. nós, que realmente tem esse ato de voluntariado e vai até lá fazer a alegria de muitas crianças. E é isso que a gente vai ver na reportagem de hoje com o Dr. Miojo. Ele vai mostrar pra gente o quanto é importante nós sermos solidários e como esta prática faz uma diferença enorme quando se trata de olhar para o próximo, como nos faz bem. Bom, vocês vão aprender muitas coisas agora, tá? Ótimo. Chamem lá a mãe para prestar atenção, que a gente vai falar sobre varizes. Peraí que eu vou descer aqui, que eu vou aí olhar suas varizes. Não, senhor, pode voltar pra cá, mocinho. Venha pra cá. Teco, você tem que ficar aqui sentadinho, prestando atenção no que você vai aprender no programa de hoje. Você, Marcinho, até de uma maneira até solidária, ensinar a muitas pessoas legal, como é que a Suzy. gente pode prevenir essa questão das varizes em crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que o ritmo de vida contemporâneo e também, lógico, os fatores hereditários, eles influenciam diretamente no surgimento de varizes. Vocês sabem que é uma doença? A doença das veias, na verdade, atinge cerca de 35% dos adultos brasileiros. Mas a maioria apresenta o problema antes dos 30 anos. Ou seja, é cada vez mais comum o aparecimento em crianças e adolescentes. Isso não fica muito nítido porque as pessoas só começam a se tratar quando surgem os principais sintomas que são incômodos, né? Aquelas dores e também, né, aquela preocupação estética. O nosso repórter Leandro Barbosa, ele foi às ruas para saber se as pessoas sabem deste problema. Varizes em crianças e adolescentes. Vamos ver o que o nosso povo fala. Você sabia que é possível hoje já crianças e adolescentes terem varizes? Não sabia. Não conhecia ainda? Não conhecia essa informação. Olha, se acaso, né, uma criança ou um adolescente desenvolver uma varizes, o que você acha que acontece? Você acha que o tratamento seria parecido com o do adulto? Seria muito difícil para eles? O que você acha? Seria complicado, né? Porque tem que fazer um certo repouso, ter limitação de peso, tudo, e criança não para, né? Eu tenho 3, eu sei o que é isso. É bicicleta, é bola, é tudo, né? Então seria mais complicado, sim. Olha, porque pelo que eu sei, o tratamento de varize também ele tem causa genética, né? Não é só fatores, né? Mas do tratamento, que eu sei, é cirúrgico, hoje em dia tem aquela espuma. Nada é uma coisa muito agradável, né? São tratamentos mais invasivos. Não sei se criança e adolescente gostaria. Adulto já não gosta, imagina criança e adolescente, né? E com relação também à autoestima, sobretudo das adolescentes, né? Uma menina de repente de 12, 13, 14 anos já com a perna cheia de varizes. Como fica isso na cabeça do adolescente? Já é cheio de cisma, né? Não é só as varizes, né? O peso, o cabelo, tudo. Mais uma coisa para acrescentar, né? Em relação à autoestima, atrapalha também, né? Não é agradável, né? Porque a vaidade nessa fase é muito grande, né? Então a autoestima ficaria bem comprometida, né? A autoestima e a saúde, não é? Porque os efeitos podem passar para o resto da vida. Então, para nos responder sobre varizes em crianças e adolescentes, eu recebo o angiologista e cirurgião vascular, o Dr. Márcio Steinbruck. Muito obrigada por ter vindo, Dr. Márcio. Para mim que é um prazer poder esclarecer todas essas dúvidas. Nossa, muitas, viu? E a gente vai começar porque a gente fala muito assim de adultos com varizes. Mas então eu pergunto, primeiro, o que são varizes? E segundo, se é possível mesmo crianças e adolescentes apresentarem este problema? É muito importante o esclarecimento do que são as varizes, né? Porque todo mundo faz uma ideia, são aquelas coisas horríveis que aparecem na perna, ou tem vergonha, ou ligam só com problemas estéticos. Na verdade, varizes, elas são na verdade uma doença. Uma doença. Mas vamos entender o que são varizes. Bom, nós temos no nosso organismo 2 tipos de circulação. Uma circulação que leva o sangue arterial, quando o coração bombeia, ele vai pelas artérias e leva um sangue rico em oxigênio
e nutriente que vai alimentar todas as nossas células. Então, ele circula pelo organismo, por isso chama circulação. Esse sangue arterial, ele é de uma forma bombeado de centrífugo, ele vai para a periferia do organismo. Certo. Porém, precisa ter uma circulação de retorno, e esse retorno é dado justamente pelas veias. Ou seja, nós temos uma circulação centrípeta, vai trazer aquele sangue usado. Eu costumo fazer uma analogia à nossa casa. Sim. Quando se vai ao banheiro e se abre a torneira para lavar a mão, aquela água que vem da torneira, que sai limpinha, tratadinha, é o sangue arterial. Então, depois que se lavou a mão, escovou os dentes, aquela água servida cai na pia, entra por um ralinho, ela vai para o primeiro caninho que sai dessa pia. Perfeito. Esse caninho já é o lado venoso, já são veias. Mas aquele primeiro caninho é o capilar. Por que, que eu fininho, né? Que é fininho. Por que eu estou explicando isso? Justamente pelo aparecimento dos temidos vasinhos, que estão muito ligados às varizes. Muito bem, aquele caninho sai da pia, vai para a parede e entra num cano maior. Aquele cano que está dentro da parede, que é um pouco maior, já é uma veia. Então existe uma diferença muito grande entre veia e capilar. Certo. Muito bem. Para que se possa entender agora a formação das varizes, o que são as varizes? As varizes são a dilatação dessas veias. Ok. Se a gente levar em consideração que a circulação venosa, o esgoto, vamos dizer assim, do sangue na nossa perna, ele tem que subir contra a gravidade, então nós temos a gravidade empurrando o sangue para baixo, ele faz uma pressão para os lados que começa a empurrar a parede das veias. Perfeito. Aí entra a predisposição genética. Então, se houver uma predisposição genética, haverá um enfraquecimento dessa veia e com esse aumento de pressão, ela vai arrebentar o elástico e vai se dilatar. No que uma veia se dilatou, ela já é uma veia doente. Naquele primeiro momento, né, quando arrebenta o elástico de uma calça, naquele primeiro momento ela ainda não cai, mas a gente já sente que ela está mais fraca. É a mesma coisa. Então, naquele momento a veia ainda não está muito dilatada, mas já está doente. Então, nesse momento ainda não se sabe da existência das varizes, ainda não se tem sintomas. E o que acontece? Quando uma veia se dilata, dentro dela existem válvulas que se abrem e se fecham para que o sangue possa subir e a gravidade não empurre para baixo. Porque se o sangue tem que subir, se a gravidade empurrar, fica tudo parado. Então nós temos um mecanismo de bombeamento que é feito pela panturrilha, batata da perna, conforme a gente anda, ele espreme as veias empurrando o sangue para cima e essas válvulas. Sim. Muito bem, agora vocês já vão entender onde eu quero chegar. No que dilatou a veia, essas válvulas se afastam e o sangue começa a subir e descer. Então ele fica parado. Então uma veia dilatada não transporta sangue, ele fica parado. E um indivíduo sedentário, ou seja, as crianças que hoje ficam no videogame o tempo todo, e é computador, é Facebook, é isso, aquilo, outro, fica sentadinha com o pezinho pendurado, ou seja, a gravidade empurrando o sangue para baixo e não há um desenvolvimento muscular. Com isso, há uma dificuldade desse bombeamento. O aumento da pressão nessas veias fará com que elas se dilatem e virem varizes. Um dos fatores que acelera esse aparecimento é o hormônio feminino. Por isso que você comentou lá com os meninos. Sim. Que eles achavam que era mais em mulher do que em homem. Na verdade, o hormônio feminino é um hormônio vasodilatador. Então ele facilita as varizes. Muito bem, é que eu ia falar, porque este hormônio tem tanto em meninos como em meninas, não é verdade? Exatamente. Porque quando se fala em hormônio feminino, todo mundo imagina que é só das mulheres. Não é não, todos nós temos, independente do sexo. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo e teremos muitas outras explicações e também falaremos um pouco sobre o tratamento e o diagnóstico. A gente vai rapidinho para o intervalo, nós voltamos já já com mais dicas de como você pode agir quando existe essa predisposição genética para a questão das varizes. Até já!